Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Eu quero começar hoje. Terminamos há 2 semanas atrás a vida sem perda de tempo. Hoje eu queria começar uma nova série de palavras com os irmãos sobre fé. Se eu fosse dar um tema a essa série que a gente vai começar hoje, para você que costuma anotar o que eu prego, eu daria o seguinte tema: os suplementos da fé. 2 pontos. Quando a fé apenas não basta. Os suplementos da fé. Você sabe o que é suplemento, não sabe? O pessoal que está malhando aí, quer ficar musculoso mais rápido, aí ele toma alguns suplementos para ajudar a malhação. Né? Alguns tomam vitaminas, outros tomam BCAA, outros tomam um monte de coisas que tem por aí, que são suplementos vitamínicos para ajudar o corpo a ficar mais forte, a ficar mais robusto, mais fortalecido, mais imunizado contra as impurezas, né, que nós comemos e existem aí nos ares. E nesses próximos cultos de quarta-feira eu queria falar sobre os suplementos da fé. Quero mostrar para você, irmão, que mesmo de posse da fé, a gente pode fracassar. A fé não é uma vacina contra fracassos humanos. A fé não é uma garantia, um atestado espiritual de que, em sendo possuidor dela, tudo que eu fizer dará certo, tudo que eu sonhar acontecerá, tudo que eu planejar terá êxito. A fé não é isso. Junto com a fé eu preciso de outras coisas. E eu quero mostrar para você como é possível que nós fracassemos na fé, ou que nós fracassemos apesar da fé. Então eu queria ler com vocês hoje, nessa introdução, alguns versículos que eu estou tirando de 1 Timóteo, ou do livro de Timóteo, de Paulo a Timóteo, a começar por 1 Timóteo, capítulo 1. Você já abriu aí, amém? Então hoje nós vamos ler a Bíblia. Você se importa ou não? Não, né? Diga assim, a Bíblia é uma bênção. Diga, irmão, que está do seu lado, a Bíblia é uma bênção, irmão. Você acredita nisso, amém ou não? Então por que você lê ela tão pouquinho, né? Diga assim, eu preciso ler mais a Bíblia. Sim ou não? Então lê, irmão, deixa de ser sem vergonha, né? Leia, né? Vamos sair do discurso, vamos para a prática. A Bíblia é uma bênção. 1 Timóteo, capítulo 1, vamos lá no versículo 19. Conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. E entre esses, Himeneu e Alexandre. Olha só, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Nossa, a palavra é pesada, né, cara? E não é nem por si só, é por quem disse. Imagina Paulo falando assim, ô Márcio, eu estou te entregando a Satanás. Está amarrado, mano, o que é isso? Né? Dá mais medo sendo Paulo do que a quem ele nos entrega, né? Porque se ele entrega a Satanás é bobagem. Se você estiver no Espírito, o Satanás, você já aprendeu, quer mandar um recado para ele, escreve na sola do sapato que ele está debaixo dos nossos pés. Mas quando é Paulo que diz assim, eu estou te entregando a Satanás, pô, aí é complicado. E Paulo está dizendo que entregou Himeneu e Alexandre, o latoeiro, que ele diz lá mais adiante, Alexandre o latoeiro me fez muito mal, Timóteo. Toma cuidado com ele. Alexandre foi um dos que estiveram com ele. Himeneu foi um dos que estiveram com Paulo. Demas foi um dos que estiveram com Paulo, que o abandonou, tendo amado o tempo presente. Gente que, teoricamente, conheceu a fé, mas diz o texto, alguns havendo rejeitado a boa consciência, naufragaram no tocante à fé. Fracassaram. Não precisa comentar muito. Passa a tua página, 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz
que em tempos posteriores alguns o que? Leiam para mim. Apostatarão o quê? Da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Né? Então, alguns nos tempos posteriores ou nos fins dos tempos, ele fala sobre esses tempos em 2 Timóteo capítulo 3. Não sabe lá que você já ouviu falar sobre isso. Que diz que os últimos tempos seriam penosos por causa da qualidade do homem que habitaria o tempo do fim. 2 Timóteo, você já me ouviu fazer uma série de sermões sobre ele, que nada mais é, na minha concepção, do que a autobiografia do homem que comporia o tempo do fim. E por causa da qualidade do homem do tempo do fim, amante de si mesmo, detratores, mentirosos, amigos dos eleitos mais do que amigos de Deus, desobedientes aos seus pais, incrédulos, mentirosos. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, por causa dessa qualidade de gente que habitaria o fim, os últimos tempos ou o tempo do fim seria um tempo de dores. Eu acredito que nós estejamos vivendo os últimos tempos. Você quer saber? Eu acredito até que eu possa, na minha geração, ver a volta do Filho de Deus. Você não precisa acreditar comigo. Geralmente, quando a gente não acredita nisso, a gente diz assim, não, pastor, não acredita. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não vem antes de que todos os homens, nos 4 cantos da terra, ouviu falar de Jesus. Bom, é só você analisar a tecnologia. Nós podemos, daqui a pouquinho, então, a tecnologia, que por satélite crie no céu um telão que projete uma imagem qual uma TV, vamos imaginar aí 4 satélites no espaço, que perfaçam sobre a Terra um telão, e nesse telão um homem apareça e diga assim, ó, só Jesus Cristo salva, arrependei-vos. Pronto, a terra inteira ouviu falar de Jesus. Ele pode voltar no seguinte segundo, ou no segundo seguinte. Do jeito que eu vejo caminhar o planeta, e vendo a história contemporânea dos homens, dessa sociedade não mais pós, mas já transmoderna, a Europa que foi o berço das missões e que evangelizou o planeta, a América do Norte, da América do Norte, América Latina, e aí o ciclo que veio de lá, passando pelas Américas, chegando até a América Latina, e agora voltando para a América, para a Europa já não tem mais cristianismo, já é pós-cristã. De modo que aqueles que foram evangelizados por ela, agora os evangelizam. E o mesmo fenômeno pós-cristão europeu já é uma realidade na América do Norte. E o evangelho que a gente vive na América Latina pouco tem a ver com o evangelho de Jesus. Pouco tem a ver. Então, parece que o efeito pós-cristão está passando por toda a terra. Então, eu acredito nisso. De que eu ainda, a despeito dos meus quase 44 anos, ainda esteja vivo na volta do Cordeiro. Que não virá mais como Cordeiro e virá como leão. Então, isso não é brincadeira. E diz que nos últimos tempos muitos apostatariam, ou seja, abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores por hipocrisia de homens que falam mentiras, ou seja, pela cauterização da mente. Vamos falar sobre isso já já. Você já aprendeu que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? E a apostasia vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra dos homens. A fé entra pelo ouvido e a fé perde-se pelo ouvido. Nós vamos mais adiante. Então diz que nos últimos tempos a gente fracassaria da fé. Apostataria da fé. Vamos ler mais. 1 Timóteo 6. Porque o amor ao dinheiro, 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de quantos males? Todos. Nessa cobiça, alguns o que? Leiam para mim. Se desviaram da onde? E se traspassaram a si mesmo o quê? Com muitas dores. Agora você é evangélico. Metade do culto nas igrejas evangélicas hoje é falando de quê? Dinheiro.
Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Abençoado hoje não é quem é. Abençoado hoje é quem tem. Quando alguém fala assim, olha, irmãos, Deus me abençoou. Ele está falando, me deu alguma coisa. Então, abençoado hoje é quem tem, não é quem é. Mas no Evangelho não é assim. Abençoado é quem é, não é quem tem. Deus me abençoou hoje. É por isso que você está dizendo isso. Porque Ele me permitiu ser bênção na vida de alguém hoje. Hoje eu conversei com alguém que eu livrei da morte. Hoje eu pude emprestar um par de ouvidos misericordiosos, de modo que o emprestar do meu ouvido livrou alguém de fazer uma desgraça muito grande. Então eu fui usado por Deus, então eu fui abençoado por Deus. Então, eu sou abençoado quando eu sou uma bênção, não quando eu tenho. Quem é, nunca deixa de ter. Não significa dizer que quem tenha, seja. E nós estamos gerando no Brasil uma geração de gente que vem à igreja, você tem ouvido falar isso aqui muito, não em torno daquilo que Deus é, mas em torno daquilo que Deus dá. A gente ensina como tomar posse da promessa, como tomar posse da tua bênção. Nós vamos para a corrente da prosperidade, nós vamos para a corrente da conquista, da restituição, ou seja, sempre do ter. Como você aprendeu na última série de estudos no domingo de manhã, sobre fé, a fé hoje é uma fé materialista, é uma fé egoísta, uma fé capitalista. Fé egoísta porque a gente diz que tem fé, olha, eu tenho muita fé, só que a fé que a gente diz ter, que eu digo ter, tem como único beneficiário eu mesmo. Eu tenho muita fé, legal, e a tua fé serve para quê? Para me beneficiar. Eu tenho fé, e a minha fé é uma fé que eu tenho para comprar um carro novo, para arrumar um marido, arrumar uma mulher, para curar alguém, para fazer alguma coisa por alguém ou por mim mesmo. Sempre para mim. Eu sou o fim da bênção. O único beneficiário dessa bênção é o indivíduo. Essa é uma fé egoísta, é uma fé materialista, ou seja, o antropocentrismo é seu cerne, o materialismo, o homem no centro. Lembra de Protágoras, século XV? O homem é o centro, todas as coisas convergem nele e ele é o centro de todas as coisas. Então, a fé que muito crente diz ter hoje, o único beneficiário dela é ele mesmo. A fé não direciona alguém. A fé dela e a fé dele não conhece a linguagem do nós. Está acima da primeira pessoa do plural. Só conhece a primeira pessoa do singular. Então essa fé, embora, diga você, seja fé, só é fé para você, porque não tem nada a ver com o Evangelho. Porque a fé do Evangelho anula a individualidade para o nascimento da coletividade. Evangelho é uns aos outros. O nome do Cordeiro seria Emanuel. Emanuel é o quê? Deus comigo. É isso não? Deus conosco. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam o quê? União. É o fim da individualidade. É o nascimento da coletividade. Mas esse texto diz que o amor ao dinheiro, ou seja, ninguém que tem dinheiro ou quer dinheiro para o outro, quer sempre dinheiro para si. Se é algo que a gente não compartilha, é dinheiro, nem com Deus. Então, esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e diz que ele penetra na ação espiritual. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns começaram uma obra, quem sabe até uma igreja com uma intenção muito boa, mas depois viu que esse negócio dá lucro, foi possuído por Mamon, transpassado na fé, uma espada o matou enquanto ser espiritual e ele se materializou, se carnificou, como eu costumo dizer. E por causa disso, ele foi transpassado com muitas dores. E as muitas dores foi por causa do mau uso do dinheiro, ou seja, das coisas que foi produzida pelo fracasso na fé. Se desviaram da fé. Veja como a gente pode fracassar em tantas áreas na fé. Mas vamos ler mais um pouquinho? 2 Timóteo, 1 Timóteo ainda capítulo 6, versículo 21. Nós estamos no 6, vamos ao 21. 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada o quê? Ciência, a qual professando-a alguns, fizeram o quê?
se desviaram da fé. Aqui, alguém uma vez eu vi num debate dizendo assim, Paulo é contra a ciência. Não, Paulo foi o cara mais intelectual que a gente já conheceu na história. Todos os pensadores respeitaram Paulo de Tarso. Até os que se dizem ateus, que não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus, respeitam a pessoa e a figura de Paulo. Paulo está entre os pensadores. Era um homem intelectual, era um homem que tinha lugar de ascensão na sociedade intelectual do seu tempo. Então Paulo era um cientista, ele era um filósofo. Esse era o cara que estava lá no Areópago, discutindo filosofia com os maiores da sua época. Ele não está dizendo nada contra a ciência, ele está dizendo o quanto a falta de profundidade espiritual no uso com a ciência pode fazer matar a fé. Como que acontece isso? Por exemplo, eu falei isso num sermão alguns tempos atrás. Uma pesquisa feita há bem pouco tempo por uma das uniões brasileiras evangélicas, eu não sei se foi pela UNA, não me lembro, a União Nacional de Estudantes, pela ABU, a União Brasileira de Estudantes, que é evangélica, fez uma pesquisa com universitários, constatou que até a década de 90, agora, ontem, a apostasia entre os universitários cristãos era grande. Era grande. Não me lembro lá o número proporcional. Guardo o número, esse número eu não guardei, porque eu guardei o conteúdo dela. Só que a pesquisa dizia que até a década de 90, geralmente, o universitário cristão apostatava, perdia a fé, entre o quinto e sexto período. Chegando até o sétimo período, portanto, terceiro, quarto ano. Hoje, década de 2000, o universitário tem perdido a fé no primeiro período. O moleque entra na faculdade, no primeiro período perde a fé. Começa a estudar filosofia, então anatomia, você começa a estudar qualquer outra história. O cara vai fazer história. 3 anos de faculdade, meu, estudo cursinho. O cara está com saco para estudar, vai fazer história, geografia, nada contra historiadores. Né? Mas, com todo respeito. Um monte de historiador aqui, né, cara? Vamos jogar uma Bíblia aí daí já, né, meu? Pois é. Não, eu tava dando uma palestra na faculdade, aí um historiador dizendo tudo que a gente falava lá. Aí ele, aqui não, os historiadores aqui são uma benção. Aí ele contestando a teologia e filosofia, eu sou teólogo e filósofo, aí tentando ridicularizar porque o sujeito era pastor. Aí eu perguntei no que ele era formado. Aí ele falou, eu sou formado em história. Encheu a boca. Legal. O que é um historiador? Aí, aqui não, aqui é diferente. Né? Aí eu falei que o historiador é um ser inerte, analisando o feito dos outros. Que não necessariamente sairá da inércia para construir seus próprios feitos. Porque olhar para o passado e dizer o que é certo, o que é errado e meter o cacete, é mole. Esse não é o papel do historiador. O historiador conta a história e não imprime juízo. Deixa os seus alunos pensarem. Mas não acontece isso na faculdade hoje. Hoje o historiador, que geralmente se diz ateu, usa o ateísmo religiosamente para desconstruir a fé dos crentes. Como os crentes hoje pouco conteúdo têm, no primeiro período tem apostatado. E o pior, na transmodernidade, não ter fé dá status. Porque crer no que não se explica é irracional. E é verdade. Não há razão na fé. A não ser que a gente queira. Mas a razão que a gente quer ter na fé é uma razão subjetiva que não dá para enfiar na goela do outro. Tem como, cara? Lembra que eu já peguei sobre isso aqui algum tempo atrás? Como é que você vai explicar para um cara
que você crê num livro que diz que o cara foi engolido por um peixe, ficou 3 dias dentro da boca do peixe. Como é que você vai explicar isso? Como? Como é que você vai explicar para um cara que teve uma reunião no céu que o diabo estava junto? E que Deus, de uma forma tão adolescente, diz assim: ô diabo, está vendo lá meu servo Jó? Tem ninguém no planeta igual a ele? Aí o diabo, como um malandro carioca, fala assim: também Deus, abençoando do jeito que só abençoa, até eu sou fiel. Agora, tira tudo dele. Aí o adolescente de Deus fala assim: não, ele permanece fiel. Não, não permanece não, tira só. Não, ele fica fiel. Não, não fica não. Eu vou tirar então. Tira. Vou tirar e você vai ver só como ele é fiel. Aí Deus permite que Satanás tire tudo. Aí como é que eu vou dizer para um cara que esse diálogo é verdadeiro? Como? Como é que você vai explicar para um sujeito sem fé, racional, carnificado, a existência do inferno, do céu, de anjos, demônios? Como, cara? Isso é irracional. A fé não tem razão. Por isso que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Por isso que Paulo diz que a fé não é de todos. Então, para quem a fé não é, não adianta tentar explicar a fé. Não adianta. Então, quando particularmente eu encontro com alguém, ando no meio acadêmico, muitas vezes, tente explicar. Eu não tento, nem tento, filho. Não tem como explicar. Não dá para passar pela academia com fé. A academia é a fé é supra-academia, não tem jeito. Agora, esse texto está dizendo que quando a gente entra nas oposições da falsamente chamada ciência, porque se a ciência não aceita as coisas do Espírito, não era nem para a ciência discutir ou contradizer as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito não existem. O que eu não consigo entender é como o ateísmo se preocupa tanto com a fé do outro. Se o que o outro crê não existe, por que gastar tanto tempo com algo que não existe? Mas você vê os ateus investindo pesado no ateísmo, numa ação evangelical. Está lá o cara que escreveu Deus, um delírio, Dawkins, está sendo livro dele. Depois que você ler esse livro, você se converterá ao ateísmo. Conversão. Então a ação ateística, ou seja, da apostasia, é quase proselitista, como é o evangelicalismo. Ele quer que a gente troque de religião, que a gente mude de religião, da religião para a não religião. Agora, quando na década de 90, ontem, isso acontecia sexto, sétimo período, ou seja, aqueles acadêmicos tinham uma profundidade um pouquinho mais substancial na fé e na palavra, eles suportavam muitas vezes o que apostatavam até sexto, sétimo período. Hoje, a apostasia acontece no primeiro período. Alguns de vocês vão entrar na faculdade, vão deixar de crer no primeiro período. Triste isso, né? Agora, o pior é que o sujeito ouve isso e não fica ligado. Ele apostata. Vira um pedaço de carne. Perdeu. Já era. Então, tá aí. 1 Timóteo 6, 21 a 20. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 2. Amanhã meu e-mail vai estar lotado de gente me metendo no cacete, que eu falei da história. Falei, meu Deus do céu. Você não tem noção como é que acontece. Isso aqui está indo para o mundo, né? Tem gente... Você tem uma ideia? Você vê lá, isso prova a existência de Deus, aquilo, nada, prova para quem crê, porque para quem não crê, não prova. Não tem como provar a existência de Deus. É pela fé. Fé é mergulhar de corpo e alma numa coisa que a gente acredita, como diz Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, como é que eu posso ter firme fundamento do que eu espero? Se eu estou esperando, eu estou na esperança. Esperança não tem firme fundamento. Vai acontecer. Só que ele diz, eu estou completamente certo disso.
É a prova das coisas que se não... Como é que eu posso provar uma coisa que eu não vejo? Não existe, não vejo. Mas a fé faz com que eu mergulhe nisso como se isso de fato já existisse. Agora, quem não consegue fazer esse mergulho no suprafísico, no metafísico, aquilo que não dá para mensurar, esse não consegue andar por fé. Agora, a Bíblia diz que a gente só encontra com Deus, só acha Deus, só tem essa experiência sobrenatural mergulhando nessa fé, só quem é dotado dessa fé, porque a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. De modo que se eu não creio, não adianta caçar que você não vai encontrar. Porque o cristianismo e os produtos da fé são exatamente o oposto do materialismo. Por exemplo, aqui, acho que aqui dá para exemplificar para você. Gosto de exemplos. Você acredita que essa lâmpada lá no teto pode ser acesa por um toquinho aqui nessa parede? Quem crê? Da mesma forma, aquela lâmpada pode apagar aqui. Bom. Isso aqui, não sei de prova. Tem fios aqui por dentro que conduzem a corrente até chegar lá. A gente não precisa crer nisso, porque é provado. Agora, quando o assunto é alma, eternidade, sobrenatural, suprafísico, metafísico, a gente não pode usar elementos da ciência para tentar caminhar nessa esfera. Porque a ciência não consegue caminhar no não mensurável. Ela dá os seus pitacos. Na sua soberba, ela quer ridicularizar quem caminha nessa esfera. Mas ela não tem capacidade para isso. Deveria se calar. Como a gente deveria se calar quando o assunto é científico, a gente não sabe o que é lá. Mas eu acho, não tem que achar nada. Isso é ciência. É ciência, se ensina ou não. Então, se a gente soubesse fazer essa diferenciação, a gente ia caminhar muito bem. Aí a gente tem que se apresentar, voltando para cá, como obreiro aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra. E ele diz como, evitando as conversas vãs e profanas, as conversas que desenvolvidas não acrescentam nada, que é só blá, 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 é conversa de achismos, de achólogos, não é? E diz mais, porque os que delas usam, ou seja, desses papos, passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras, olha só, alastrarão como gangrena. O texto está dizendo exatamente o que eu disse no início dessa palavra aqui. A fé vem pelo ouvir e a apostasia também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a apostasia? Por ouvir o homem sem fé e acreditar no que ele diz, mesmo que ele não tenha base para isso. Então, se ao ouvir a palavra pela boca de alguém com quem eu me relaciono, a fé pode ser gerada, o texto está dizendo que ao ouvir a palavra de alguém que não tem uma obra estabelecida pelo Espírito Santo dentro em si, pode tirar essa fé de mim, pode fazer fenecer essa fé, pode fazer extinguir o Espírito, como diz Paulo em Tessalonicenses. Daí a dificuldade dos nossos relacionamentos. Por exemplo, você que está aqui está fraco na fé. Você não é o Espírito que está me revelando. Isso é a lógica. Por que você não é mais o que era? Primeiro, porque deixou de conversar com Ele. Através da palavra, você não ouve mais porque você não toca na Bíblia. Se você não toca na Bíblia, não frequenta a comunhão dos santos, não ouve a palavra, Deus parou de falar contigo. Mesmo que você tenha que ir mentindo para si e dizer, não, pastor, estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Mentira. Você sabe que é mentira. Você se afastou da igreja porque já estava longe de Deus. E agora longe da igreja está mais longe ainda.
Só que a gente precisa, para não nos punirmos pela culpa, inventar os jargões. Estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Conversa fiada. Só lembra de Deus quando é para pedir alguma coisa. Então, se Deus não fala contigo, dificilmente você vai falar com Deus em oração. Você já aprendeu que oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Eu me encontrei com Deus, a palavra gerou fé em mim, eu me vi pecador, aceitei Jesus e vim para a igreja, vim para o relacionamento com Ele, não necessariamente para a igreja. Eu tive encontro com Deus. Gente, eu tive encontro com Deus, legal, o encontro é uma coisa. Agora, esse encontro se torna em relacionamento quando você pratica oração. Porque se você não ora, Deus falou contigo pela palavra. Isso é um monólogo. Quando é que se transforma num diálogo? Quando eu falo com Ele através da oração. Então a minha oração transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Porque se Deus fala comigo e eu não falo com Ele, isso não é relacionamento. Se eu falo com Deus, Deus não fala comigo, isso não é relacionamento. Pode ser o que você quiser, menos relacionamento. Relacionamento onde não há diálogo é relacionamento que não perdura, acaba. Todos os relacionamentos que acabaram porque faltou diálogo. Você já aprendeu que o fim do diálogo é o quê? Guerra. Toda guerra é comprovação cabal que o diálogo acabou. Se acaba o diálogo, começa a guerra. Não tem jeito. E a gente vê gente em litígio com Deus porque Deus não fala ou porque você não fala com Deus. Então, a gente se afasta. Se eu me afastei de Deus, cumpre-se em mim a palavra, porque a palavra se cumpre sempre, acreditando eu nela ou não. A palavra de Deus não depende da minha fé. Aí a gente se lembra de outro texto. Quem comigo não ajunta, espalha. Está juntando com Deus ainda? Não, então você está espalhando. Quem não é comigo, o quê? É contra mim. Está com Deus? Não, então está contra. De modo que, ao mesmo tempo em que eu abandono o que é santo, eu me uno ao carnal. Não tem como ficar no limbo existencial na espiritualidade. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você ajunta ou você espalha. Ou você é com ele ou você é contra ele. Não, eu não, pastor. Não precisa. Isso é inconsciente. Ninguém é louco e fala, eu sou contra Deus, eu odeio. Não, você só não está com ele, não tá? Então você está contra. É o que a Bíblia diz. E quando é que isso acontece? Quando a nossa fé começa a fenecer, a gente começa a apostatar, consciente ou inconscientemente. E esse texto diz, isso acontece mormente por causa de relacionamentos. Você pode ver, toda vez que alguém perde a fé, tem a ver com os relacionamentos. Toda vez que alguém se chafurda em droga, tem um amigo que deu o primeiro trago. Toda vez que alguém vai viver uma vida promíscua, alguém fez o primeiro convite. Toda vez que alguém abandona a família, foi por amizades externas. Ninguém se estraga sozinho. As más companhias fazem o quê? Então, tudo que é bom de Deus em mim, que foi corrompido por causa das minhas amizades. De modo que, se a gente fosse usar a sua lógica, a gente diria só, bem feito, porque não sabe se relacionar direito. Só que a gente não age por lógica, a gente tem que dizer assim, que Deus tenha misericórdia de você. Porque a Bíblia, ela é sinal, ela é placa. As placas de Deus estão aí, irmão. É só seguir as placas de Deus que a gente chega lá. E se a gente chegar lá pelas placas de Deus, a gente chega num bom lugar. Agora, se a gente fechar os olhos para as placas de Deus, a gente vai voltar para a palavra assim, a caminho que ao homem parece bom, mas o fim deles conduz o quê? A morte. Então, o fato de você estar sentindo prazer na vida não significa dizer que você esteja vivendo. Porque eu posso sentir prazer na vida caminhando para a morte. Agora, quando eu não tenho profundidade bíblica na vida em Deus, eu sou refém do prazer. Eu sou refém do que é bom. E nem sempre o bom e o correto caminham juntos. Aí entre o bom e o correto eu fico com o bom. Vivo o errado. Agora, quando eu opto pelo correto, pode até ser que eu abra mão de alguns bons. Mas optando pelo correto, muitos outros bons acontecerão na minha vida e serão permanentes. Então o texto está dizendo que eu posso fracassar na fé mesmo. Para a gente terminar, Tito, capítulo 1, mais uma paginazinha. Tito 1:3. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam o quê? Leiam para mim. Tito 1:13. Eu falei o quê? Não, você que está com o ouvido sujo. Tito 1:13. Este testemunho é verdadeiro.
Portanto, repreende-os severamente. Para quê? Sejam o quê? Sadios ou sãos na fé. Ele está dizendo, você pode ter uma fé doente. Continue o texto 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, religiosidade, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Então aqui, irmão, ó, não vai crítica. Vai o que está dizendo o texto. Tudo é puro para... E é tudo impuro para os... Você encontra com crente que tudo para ele é do diabo. Tudo é pecado. Nada pode. Para eles, quanto mais proibitivo, mais santo é. Pode nada, ele não pode nada. Espirrou, legalidade para o diabo. A gente diz, pô, isso aqui é crente, mas pô, o cara tá fugindo do pecado mesmo. Eu falei, pô, mas o cara anda com pecado na cabeça. Isso é pecado, aquilo é pecado. A irmã foi pro cabeleireiro, o cabelo ficou lindo, liso, cara. Milagre do Senhor. Né? Tua irmã está de posse do milagre. Chega na igreja, tem uma mais santa que Jesus fala assim, irmã, onde é que a irmã andou? Aí eu fui no cabeleireiro. O cabeleireiro era crente. Pronto, já começou a desconstruir. E não sei se era crente não. Não, era homossexual, irmão. Ih, irmã, então, isso entrou na senhora. Quando a senhora engravidar, vai pegar no seu filho. Está amarrado. O cara malda tudo, meu. Tudo é maldade, tudo é pecado, tudo é legalidade do diabo. O cara vive com pecado na cabeça. Por quê? Aí você diz assim, santidade. À luz desse texto, não. Para mim, quanto mais repressivo, mais escondendo alguma coisa ele está. Porque quem vive santidade não pensa em pecado, irmão. Quem vive em carnalidade, pensa no pecado e pensa em não pecar com medo do diabo. Mas quem vive santidade, pensa em santidade porque sendo santo agrada a Deus. Eu não peco porque tenho medo do diabo. Eu não peco porque eu amo o Senhor. Eu não peco para não dar legalidade para o diabo. Eu não peco porque a Bíblia diz que eu tenho que ser santo como ele é santo. Então na minha cabeça não está o diabo e nem o pecado. Está Deus e o amor que eu tenho por ele. Agora não, a gente tudo é. A irmã chega aqui e está de saia, pronto. Está acima ou abaixo do joelho, pastor. Está meio dedo acima do joelho, legalidade do diabo. Aí fala assim, não pode ver um joelho, né, irmão? Você adora um joelho, né, irmão? Fala a verdade. Tudo é impuro para os impuros. Então, eu tenho ensinado você que não é membro dessa igreja, não precisa me ouvir. Isso é para betanense. Amados irmãos betanenses, nunca se impressionem com a santidade de ninguém. Se impressionem com a humanidade. Porque achar esses santos hoje é muito fácil. Mas achar os humanos é a coisa mais difícil do mundo. A santidade de nós evangélicos é sempre na roupa, no que parece ser no comportamento. Isso não pode. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, ele não está repreendido. Agora, cadê o gesto de solidariedade, de humanidade? Abençoa quem essa semana, irmão? Estendeu a mão para quem essa semana? Ouviu a quem com graça? Liberou a palavra de quem? Quem foi abençoado? Você foi canal na vida de quem essa semana? Não de ninguém. Mas eu fugi do pecado. Eu evitei a legalidade do diabo. Eu furei um olho meu porque o olho me perturbou. Não, você só está pensando em pecado, irmão. Esse texto diz que isso é uma fé doente. Porque se eu sou livre de uma coisa, essa coisa me perturba mais. Estou liberto. Então, o 16 terminando, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e olha lá, e réprobos para toda boa obra.
ou réprobos na fé. Então, esses textos estão me dizendo, irmão, que eu posso fracassar na fé. Então, se eu, Neil, posso fracassar na fé, eu tenho que cuidar da minha fé e tenho que suplementar a minha fé. Aí eu termino, que é para fazer você pensar na cama, com o que a gente vai estudar na quarta-feira passada, e é onde eu vou me deter daqui para frente nos estudos. Semana que vem, eu falei passada, né? Vocês estão com ouvido ruim hoje, hein, meu? Vocês estão... Onde é que vocês andaram hoje, hein? O dia foi pesado. Segunda Pedro, capítulo 1. Terminei. Não vou pregar mais, só vou ler, para você saber onde é que eu vou basear a minha palavra. Aprendemos hoje que eu tenho diante de mim a possibilidade de fracassar na fé por várias razões. Semana que vem eu volto, vou dizer a você por que isso é um problema e é grave. E vou mostrar para você como a nossa fé tem que ter suplemento, ela só não basta. 2 Pedro 1, diz assim, olha lá. Vamos ler a partir do 5. Por isso mesmo, vós, 2 Pedro 1, está aí comigo? 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, olha lá, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e à perseverança piedade, e à piedade fraternidade, e à fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis. Olha que coisa interessante. Nunca, jamais tropeçareis. Nós vivemos um tempo de gente tropeçada. Fracassando na fé. Por quê? Se fracassou na fé, tinha fé. Mas por que fracassou? Porque não acrescentou à fé virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Suplementos da fé. Acrescentai à vossa fé. Ou seja, a fé só não basta. Tem que ter um suplemento nela. Vamos falar de cada suplemento, de cada umzinho deles. E vou mostrar para você, irmão, que o mundo pode acabar. O diabo pode tomar isso aqui. Ele não vai fazer isso. Parece que vai, né? O mundo jaz no maligno. Ele anda como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Os dados inflamados deles estão por aí. O inferno pode tomar a terra. Se você está fincado na fé, você não precisa se preocupar. Porque o texto diz, mesmo que ele jogue pedra, você nunca jamais tropeçará. Nunca jamais. Se essa é a palavra de Deus, essa palavra é verdadeira, então eu tenho a garantia de que eu posso passar por esse mar de desgraça em vitória. Em vitória. Agora, adianta se não tiver ouvido? Alguns preferem usar terno. Preferem não ver o jogo da Copa. Que a bola é o ovo do diabo. Amém. Cada um tem o seu galardão. Eu fico com Paulo, que nós somos chamados em Cristo Jesus para reinar em vida nele. Reinar em vida. Ele diz que veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E a gente vai ver que isso é possível pela fé. Vou mostrar para vocês, tintim por tintim, vírgula após vírgula. E se você ainda tiver um pouquinho de audição, você vai ver que depois dessa palavra você vai sair bem mais fortificado na tua fé. Porque Isaías diz, criei filhos e engrandeci. Deus criou você e fez você grande. Não fez você para ser refém dessa geração, de geração nenhuma. Você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Você foi chamado para reinar em vida em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe e te dê essa capacidade em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudi-lo.